estar na presença do nosso Deus, porque o que Ele tem para nós é muito melhor do que nós pensamos, e que nada venha nos distrair com os afazeres do nosso dia. Nós deixamos algumas coisas passar na frente do que o Senhor Deus tem para nós, mas que nós possamos entregar a Ele o que é dele, as primícias, as primeiras horas do nosso dia, do nosso levantar, até nosso deitar, que nós possamos estar na sua presença. E eu quero deixar aqui, ler com as irmãs, com a igreja, em Esther, número 4. Quando foi feito o convite para mim, o primeiro livro que veio à minha mente foi o livro de Esther. Até tentei mudar de outras passagens, mas o Senhor Deus confirmara para mim que era em Esther que eu deveria ler, então eu vou ler com os irmãos. Para deixar mais curto, eu vou começar no versículo 11, tá? Para não tomar muito tempo dos irmãos. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu nestes 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines no teu íntimo, porque estares na casa do rei, escaparás tu entre todos os outros judeus. Porque se todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Podem se assentar. Estava meditando nesse livro e quando comecei a pensar, por que jardim de oração? Nós vemos uma necessidade nos dias atuais de nós estarmos buscando ao Senhor. Porque, como mesmo a irmã já antecedeu, porque nós deixamos sempre para quando vir a dificuldade a buscar a Deus, ou eu pedir a alguém para que ore por mim. E aí a gente passa por aqueles momentos de aflição, e muitas vezes nós voltamos para o Senhor e culpamos a Ele por tal situação em nossas vidas, sendo que nós devemos estar sempre em oração. Aí quando foi dado agora ao grupo de estar vendo um tema, e Deus já tocando no nosso coração, nós precisamos o quê? Voltar para o Senhor. Então por que não oração? Um jardim de oração. Mas o que significa jardim de oração? É profundo, né? É um tema muito delicado. Mas o jardim fala do quê? De intimidade com Deus. É o secreto. É lá você e Deus. E Deus age profundamente. Não tem uma situação que você não busque a Ele
que Ele não responde. Então isso é o jardim de oração. É eu buscar ao Senhor, não para que o outro veja, mas é eu e Deus agindo em nossas vidas. É o que nós estamos precisando. Não depender da oração do irmão, não depender, né, do jejum do irmão, mas eu fazer a minha parte, eu me apresentar a Deus primeiramente. E quando veio para mim Esther, os irmãos sabem a história de Esther, uma jovem mulher que não tinha nada, uma órfã, criada pelo primo como filha. E Deus tem o quê? Um propósito. No livro de Esther a gente não vê o nome de Deus, mas a gente vê Deus agindo o tempo todo. Cada circunstância era Deus. E Deus ali pegou uma jovem que não tinha nada, né, improvável, né? A gente sabe a história que o rei foi lá, destituiu a sua rainha Vasti. Então aí tem que selecionar uma nova rainha e vai quem? Esther. Quem é Esther? Não era ninguém perante muitas jovens que ali estavam. Apesar da sua beleza, né, apesar dela ser tão bela à vista, mas quem era Esther perante aquelas outras princesas? Não era ninguém. Somos nós, irmãos. Quem somos nós na presença de Deus? Quem somos nós dentro da casa? Né? Somos mulheres improváveis, mulheres que talvez aos olhos de muitas não temos nada a oferecer. Mas Deus tem um propósito. Deus tem uma chamada para nós. Nós já ouvimos aqui. Para cada uma temos que uma chamada. Que nós possamos estar como atender a voz do nosso Deus. Esther foi. A gente vê a ação de Deus, ela foi escolhida. Será que é só pela beleza de Esther? Não, Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. E quando a gente vai mais adiante, se você estudar todo o livro, a gente vai vendo como Deus vai trabalhando. Quando Amã vai lá e quer destruir todo aquele povo judeu, quem que está lá dentro? Uma judia. É ela que vai interceder. Quando seu primo vai, Esther não sabia da situação, a gente sabe disso, e ela é comunicada por seu primo, e ele diz, olha, você tem que ir interceder por nós, porque ela fala, eu não posso me apresentar ao rei, porque eu não fui chamada, já faz 30 dias que eu não sou, e naquele tempo não podia se apresentar. Hoje, eu vejo muita, né, é lógico, lá tem uns princípios, tem algumas leis, a gente vê muito, é muito diferente, né? A gente vê hoje que a gente chega, entra onde a gente quer, fala o que a gente quer, e nós sabemos que naquele tempo já era tão difícil, né? Acho que e ela não podia se apresentar, porque ela poderia até morrer, a não ser que o rei fosse, né, comunicado, olha, eu trago a minha rainha, mas ela não foi chamada. E aí seu primo falou com ela, olha, eu sei que nós temos uma promessa, né? Eu sei que Amã, que simboliza o próprio inimigo, querendo destruir o povo de Deus, eu sei que nós temos uma promessa. Se você não interceder, eu sei que Deus levantará alguém, mas nós vamos perecer. Você, toda a sua casa, toda a sua parentela, não pense que você sendo uma rainha, que você vai ficar livre. O que Esther fez? Ela me ensina muito, muito. E eu falei, Senhor, eu posso mudar e ir para uma passagem mais fácil. Eu queria algo mais tranquilo. Mas aí eu comecei a ver um ato de fé e coragem daquela rainha. Ela disse assim, eu vou, mas eu não posso ir desse jeito. Eu vou se interceder, mas primeiro o que eu vou fazer? Nós vamos jejuar, nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus. E ela comigo. Então, quando a gente tem uma situação tão difícil de enfrentarmos, não é de qualquer maneira, não é simplesmente eu ir lá, fazer como eu quero, falar o que eu quero, agir como eu quero. Eu tenho que descer na presença de Deus, eu tenho que me humilhar na presença de Deus, para ter força, para ter a coragem que Esther teve.
Ela poderia morrer podia ser um sacrifício vivo. A gente já vê através desse livro. Ela podia ser um sacrifício vivo, morrer pelo povo. Mas ela, o que ela teve? Coragem. Mas eu não vou sozinha. Nós vamos jejuar. O que Deus quer da gente é o seguinte: não se apresente ao Senhor, não se apresente em alguma situação da forma a qual, desse jeito que eu estou. Busque a Deus. E é com o tempo, né? Eu apenas ler a palavra de Deus, fazer aquela oração da boca para fora e ir lá e resolver. Não. Primeiro, vá na presença do Senhor. O que Deus quer para nós nesse ano é o seguinte: vamos nos reunir, nos unir em oração. Há lutas grandes vindo sobre a igreja, sobre o nosso grupo. E como nós iremos vencer? Descendo na presença de Deus através do nosso jejum, através da nossa oração. Não só orando ali de joelho, mas em constante oração. Muitas vezes nós estamos em casa, na rua, no nosso serviço. Nosso pensamento deve estar ligado ao trono do nosso Deus, porque só Ele pode nos livrar de coisas que a gente não sabe que nós iremos enfrentar, porque só Deus sabe o minuto que vai nos vir a nós. Às vezes não é o amanhã, às vezes é daqui a pouquinho. O que nós vamos enfrentar, o que nós temos de encarar, né? E que não seja apenas a boca para fora, mas que nós possamos buscar a Deus. E quando eu vejo aqui em Esther, talvez eu vou morrer, mas eu vou encarar a situação. Mas vai lá o povo, peça a eles para que jejuem, peça a eles para que orem. E a gente vê o quê? O agir de Deus desde o primeiro capítulo, desde o versículo, a gente vê Deus agindo através de cada circunstância. E o que ela tem para nos ensinar? O que esse tema tem a nos ensinar? Que a oração prepara o coração para o propósito. A gente vê o propósito de Esther, da rainha Vasti ser destituída. A gente vê o propósito da Esther ser escolhida no meio de tantas e tantas. A gente vê o Mardoqueu também sendo usado, um servo temente a Deus, estando ali naquela situação. E quando aquele homem, aquele inimigo se levanta, Deus já tem o quê? Já tem uma ação. Eu vou dar a vitória para o povo de Deus. Eu dou vitória para quem me busca. Eu respondo a oração daqueles que buscam. Então a gente vê que Deus tem para nós, momentos em que nós vamos precisar muito, muito dele. Então, o que ele quer da gente? Vamos buscar, vamos descer, vamos no jardim. Nós ouvimos o que é um jardim de oração. É cuidado diário, senão a planta vai morrer. Eu preparar a terra, eu plantar e eu regar e cuidar todos os dias para que o jardim não morra. E que nós possamos, irmãos, cultivar em nós esse jardim. É eu e Deus. Eu não vou depender da minha irmã que está ao meu lado para glorificar a Deus. A oração é voluntária. Nós podemos estar aqui na presença de Deus, mas a nossa salvação e a nossa comunhão com Deus é individual. Não tem como eu ser salva através da irmã Maria. Não tem como a irmã Maria, de repente, me tirar de alguma situação se eu não me colocar na presença do Senhor nosso Deus. Não dependa apenas do irmão. Deus vai colocar, sim, um irmão no nosso caminho, uma irmã no nosso caminho para nos auxiliar. Mas se eu não fizer a minha parte, se eu não me colocar na presença do Senhor, tudo que eu fizer vai ser em vão. E Deus tem um tratado comigo, Deus tem uma chamada com a gente, Deus conhece a cada uma das irmãs desse grupo, e Deus sonda o coração e o pensamento. Eu consigo ver o exterior,
Mas quando a Esther vai apresentar ao rei, ela vai jejuar, ela vai orar, ela pede ao povo que faça isso também. E quando ela vai apresentar, ela não vai da roupa que ela está, ela coloca as suas roupas de rainha. O que eu quero dizer aos irmãos, não importa essa vestimenta, eu não estou falando do físico, eu estou falando da gente vestir da presença de Deus. Eu não vou me apresentar a Deus como eu estou, caída, derrotada, eu dormindo e achando que estou cheia da presença do Senhor, só porque eu venho na igreja aos domingos e escuto os irmãos pregando. Saia dessa formalidade, saia disso. Se você não fizer a sua parte, tudo que você fizer aqui dentro da casa de Deus vai ficar aqui. E Deus não quer isso. Deus quer tratar com você. E se você ficar prostrado, você vai morrer. Então cultive essa oração. Cultive, faça de Deus um íntimo, né? Você tem que ser íntimo a Deus, você tem que ouvir a voz de Deus. Nós vemos a irmã aqui falando, eu ouvi a voz do Senhor. E quantos de nós estamos dormindo na presença de Deus e nós não conseguimos? Será que essa irmã fica, nossa irmã é muito, fica só falando de Deus? Irmãos, nós dependemos totalmente dele. Se ele não nos der o fôlego de vida, é ele que nos sustenta todos os dias. Ele nos livra de situações que nós desconhecemos. Então, quando você vem à casa de Deus, glorifica o Senhor. Porque o Senhor Deus falou comigo no domingo. Eu falei assim, nossa, eu quero glorificar, mas eu só vou glorificar se a irmã do lado glorificar. E Deus falou comigo domingo. Então, através da tua irmã, eu tenho contigo. É através de você que tem que adorar a Deus. Não dependa da irmã que está ao seu lado para você adorá-lo. É eu e você. E se eu quero alguma coisa do Senhor, eu tenho que me colocar na presença dele, como ele quer e não como eu quero. Então, que a adoração foi falado aqui. Não é eu levantar a mão, não é eu só cantar. É eu aqui, colocar Deus, meu coração voltado totalmente a Ele. É os meus olhos para Ele, é minha mente para Ele. E eu estar aqui na casa do Senhor e eu aproveitar cada minuto para adorá-lo. Porque eu quero sair daquelas portas e levá-lo comigo. Eu não quero que Ele fique aqui e eu vá embora sem Ele. Mas eu quero que Ele vá comigo, eu quero Ele na minha casa, eu quero Ele no carro, eu quero Ele na rua, eu quero Ele a todo momento. E eu vejo através dessa história aqui, a vitória do povo de Deus. Porque eles ouviram, eles foram buscar a presença de Deus. E Deus fez o quê? Ele virou a situação, era para ser destruído. O que aconteceu? O inimigo que foi destruído, porque eles se colocaram na presença do Senhor. Eu posso morrer, mas eu vou lá interceder. Só que a promessa era, quando Deus promete, pode até, a gente fala assim, não vai cumprir, não tem como cumprir. O que Mardoqueu nos ensina aqui? Olha, se não for por você, Rainha Esther, vai ser por alguém, porque esse povo tem promessa. Então a gente pode até perecer, mas todo o povo não. Porque quando Deus fala, Ele não é um homem, para que volte atrás da sua palavra. O homem é tão falho, A gente fala uma coisa e de repente acontece, a gente vai lá, retira, dá uma desculpa, uma boa desculpa, para não fazer. Mas com Deus não é, porque Ele é perfeito, Ele é reto, E Ele tem promessa, então se não for por você, se não for por mim, algo vai acontecer. Ele tinha certeza que a vitória ia ser do povo. E que Deus fez? Deus mudou toda a situação. O que nós aprendemos? Que Deus age mesmo quando parece tudo silencioso. É quando o medo vem, falta-me coragem, falta-me fé, mas eu vou buscar. Eu vou buscar. É que Deus age. É no silêncio. Muitas vezes não é no movimento.
não vem resposta. E a gente fala o quê? Eu estou desamparada, Deus me esqueceu, só que Deus não esquece de ninguém. É o tempo dele tratar. Nós apressamos porque a gente tem uma ansiedade, né? Que faz com que a gente quer para agora. Mas Deus tem o momento certo de agir. É a hora certa. É cada circunstância é planejada. A gente fala, é o acaso. É por acaso que aconteceu. É por acaso que eu não tive um acidente. Não é. É todo o tempo Deus. Porque Deus está com o seu povo. Mesmo que a gente não entende, não escuta. E o jardim também é um lugar de transformação. Ele começa, então, com uma jovem simples e se torna o quê? Um instrumento de salvação para um povo inteiro. É através daquela jovem, através da mulher, que muitas vezes nós estamos aqui, eu não sou ninguém, quem sou eu, mas Deus me usa, eu sou um instrumento. E Deus pode fazer muito através do seu povo, através de você. É só a gente buscá-lo. Eu estudando ainda a presença, muito me ensinou, né? A oração transforma mulheres comuns em mulheres que posicionadas, que nós possamos colocar a posição de Deus, né? Colocar para que Deus nos use como Ele quer. Nós temos aqui também a mulher determinada. Quem sabe, né? O versículo 14 que eu comecei lendo, quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste ao reino? Porque para tudo tem um propósito. Se de repente eu tenho que passar por algo, porque Deus vai tratar comigo, né? E Deus permite certas situações, porque Ele tem um jeito dele agir. Só que até a gente entender isso, que nós não possamos ficar só murmurando, mas que nós possamos aprender a passar por aquele tempo. Nós sabemos que tem um tempo certo dele agir em nossas vidas. Esther floresce no secreto, né? Não foi à vista de todo mundo, não foi à vista, né? Foi orando, foi buscando ao Senhor. E nós também, que nós possamos ir até nosso jardim e florescer. Eu tenho uma frase que eu muito estudei, eu queria pregar igual aos irmãos, porque faz referência, né? A gente estudou, eu descobri que tem vários livros ali que me mostram muito, e eu estava estudando, fazendo referência. E uma das referências foi em Salmos 37, eu falei, Senhor, muito obrigado, o Senhor confirmou, porque eu li, né, esses salmos hoje, que foi através do meu estudo, que fez uma referência em salmo, e ele tem referência no livro da Bíblia inteirinho. Esse estudo, o livro de Esther e o agir de Deus no meio do seu povo. Que Deus tem para nós é o seguinte: criamos nós coragem e fé para buscar a presença de Deus. O que hoje foi plantado em oração, amanhã florescerá em testemunho. É só que eu tenho para os irmãos. Glória a Deus. Não tomando que eu estou um pouquinho pouco, eu estranhei o tempo, né? Nós voltamos a trabalhar sempre muito cedo, então é normal. E agora eu fico doente, fique, né, com a garganta desse jeito, eu não estou muito bem. Mas eu fui buscar ao Senhor, e isso é o que Deus tem falado comigo. Érica, não dependa da sua irmã para buscar a minha presença. E eu ouvi perfeitamente o Senhor falando no meu coração no domingo. Se você quer me adorar, adore. Se você quer glorificar, busque. Porque o que Deus tem para tratar, só eu posso permitir. Só eu posso sentir. E que esse tema serve para o ano todo, na minha vida e na sua vida. E no final do ano, como a nossa irmã mesmo disse, que nós possamos testemunhar nós estarmos reunidos nesse jardim, florescendo em testemunho, florescendo em milagre, florescendo. Deus quer tratar com a gente, com cada uma que aqui está. Deus tem cura para a nossa alma. Deus tem uma obra de libertação para nós. Através de nós,
Deus vai enviar outros, mas primeiro Deus quer estar com a gente. Essas são as palavras. Peço desculpa aos irmãos, eu não estou podendo falar muito, mas a minha garganta está doendo, estou com uma infecção de garganta, mas eu passei para os irmãos o que Deus tocou em mim. Eu queria até fugir do tema, eu queria até fugir do livro de Esther e por uma passagem que eu acho, muito comum, que eu acho mais fácil de lidar, mas Deus disse, não, é essa, e vista-se da minha melhor roupa e vai para minha casa. E hoje cedo eu busquei ao Senhor, entreguei ali meu jejum, e eu coloquei a minha melhor roupa, que é a presença do nosso Deus. E eu já tenho ouvido Ele falar comigo. E eu sei que os irmãos, as minhas queridas irmãs, também têm ouvido a voz do Senhor. Dê a Deus as primícias, dê a Deus o seu melhor. Por mais limitado que nós somos, dê o seu melhor, independente se vão gostar ou não. Quem tem que receber e quem tem, que atender a nós e tudo que nós temos a oferecer a Deus. Então, possamos estar na disposição para que Deus venha nos usar cheio da presença de Deus. Agradeço por dar em nome de Jesus.